Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Resto, trazendo mais um vídeo para vocês e conversando com o Sandro, conversando com vários players aí, a gente estava pensando em fazer um vídeo que a gente sempre sonhou em ter quando a gente começou. Até hoje em dia, para tirar algumas dúvidas, uma consulta rápida, às vezes um vídeo que ninguém fez para te ajudar, a gente resolveu fazer. Então, basicamente o que eu vou fazer hoje é mostrar para vocês algumas das dinâmicas do jogo, algumas regras do jogo, principalmente de combate, de counterplay, de counter-ataque, explicar isso para vocês para ficar mais tranquilo. Espero que o vídeo ajude. Desde já, clica aí no like, no curtir, compartilha com a galera e deixa esse vídeo salvo que vocês vão usar bastante quando estiverem jogando, confia em mim. Então, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês são as fases de um combate, né? Basicamente, quando a gente começa o combate, eu tenho uma carta que vai declarar o ataque, claro. Quando ela declara esse ataque, a gente põe ela em Rest Mode e na sequência tem uma segunda fase onde é a resposta do oponente, né? Que seria a fase de counter-ataque. Então, é importante lembrar que eu só posso ter um counter-ataque por combate, então se eu ativei um, não vou poder ativar outro. E nem todo counter-ataque nega e encerra o combate. Eu botei um exemplo aqui de uma carta que não nega o ataque. Ela tem uma resposta, né, mas ela só vai somar poder para uma carta do próprio defensor, diminuir poder de algum battle card meu. Então, o combate continua. Caso o combate continue após a fase de counter, ou não teve counter, ou um counter desses, a gente segue para a fase do alto. O que é a fase do alto? Eu resolvo o efeito da minha carta. Então, o meu Paragus tem um efeito alto, que é, quando ele bate, eu compro uma carta. Nesse momento, eu vou comprar uma carta para minha mão. Logo depois do alto, eu tenho uma fase onde eu posso ativar eventuais blockers. Se eu tiver na mesa alguma carta com o efeito blocker, com a keyword blocker, eu posso virar ela para Rest Mode para que o alvo seja agora ela. Então, eu com meu Paragus, eu ataquei uma carta do oponente, mas ele pode redirecionar para alguma outra que tenha blocker, colocando ela em Rest Mode. Depois do blocker, a gente vai para as fases de combo, né? Então, combate propriamente dito, onde cada um vai comparar ali seu poder. E, primeiramente, quem vai fazer a fase de combo primeiro é o ofensor, ou agressor, ou quem está atacando. Então, a gente chama de offensive step. Daí, no caso, era o Paragus, né, o meu líder aí, eu vou combar, e na sequência, o defensor vai poder combar. Para ficar justo, o cara que está atacando ele tem a vantagem do empate. Se eu empatar, quem está atacando ganha melhor. Se eu empatar, quem está defendendo leva pior. Mas o defensor, como ele joga depois, ele sabe até quanto ele tem que chegar para defender. E ele tem que passar aquele valor. Depois que tudo isso aconteceu, aí sim a gente tem o resultado de combate. Então um erro muito comum é falar, declara o ataque, né? Ataco. O cara fala, beleza, tomei, já pego uma vida, por exemplo. Peraí, às vezes o cara ia forçar, ia combar, ia descartar a mão dele. Você não tá nem aí. Você podia ter deixado ele descartar. Se você comprou antes dele fazer isso, você podia ter feito ele descartar a mão. Lembra de esperar. Agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo, mais tranquilo, é quando esse Paragus aí, ele tá atacando. Então, mais uma vez, eu boto ele em Rest Mode e na sequência eu declaro um counter. Eu ativei um Dimension Magic, que ele nega o ataque. O ataque acabou. Mas, mesmo assim, eu tenho o efeito alto do Paragus. Por quê? Apesar do ataque ter acabado, a carta está ali. O efeito automático é quando ela ataca. Ela chegou a declarar o ataque aqui, o combate não aconteceu. Então ela compra uma carta, mesmo eu negando. Outro exemplo que eu trago para vocês é um exemplo um pouco mais complexo, onde basicamente o meu líder Goku, ele vai atacar o Paragus. Ele está atacando. Nesse momento, a gente vai declarar, né, o oponente, no caso, vai declarar um counter. Ele ativou Dormant Power Unleashed. Essa carta, ela faz com que eu só possa atacar mais uma vez no turno, além dessa, e mata Battle Card somando até 2 de poder. No caso, não tem nenhum Battle Card no campo aqui do nosso Goku Deus, então ela só vai fazer com que eu tenha mais um ataque depois desse. Esse ataque continua. Passou essa fase de counter, vem a fase de alto, e aí o meu líder escolhe, ou ele compra uma carta ou desvira uma energia. Beleza, resolvi, por exemplo, comprar uma carta. Passou a fase de alto, vem a fase do blocker do meu defensor, né? Então o Paragus ali, ele resolve usar esse Zarbon para blocar. E agora o meu alvo de ataque do líder Goku não é mais o Paragus. A partir desse momento, é o Zarbon.
Então o combate ainda existe, mas é contra outra carta. Nesse momento, o meu líder, que já estava com 4 vidas só, ele resolveu combar. E eu combo, por exemplo, o Isekai. Nesse momento, o meu líder também, na fase de combo ali, ele vai declarar o Awaken. É aí que eu posso fazer isso. Opa, tem um Bardock ali no campo, um Unison. Esse Unison diz que, quando o meu oponente comba, eu posso pegar uma carta da combo área dele e jogar fora. Então, na hora que eu declarei esse Isekai no combo, meu oponente falou, não, você até combou com ele, mas joga ele fora aí, não quero. E aí a gente vai tirar o Isekai de campo, né? Só tem um problema. Esse Isekai, ele quando comba com ele dá Double Strike pro atacante. No caso, meu líder tá com Double Strike. Não, mas Rez, ele saiu de campo. Tudo bem, ele já entregou o efeito. A gente já tem esse mesmo Double Strike no nosso líder, mesmo o Isekai tendo saído de campo. E aí, depois de completar aí esse combate, a gente daria 2 danos se fosse no líder. Mas não, era no Zarbon, né? Então Double Strike não faz muita diferença. Queria só que vocês entendessem que mesmo tirando o Supreme Kai da combo área, ele já entregou o Double Strike, vai continuar sendo Double Strike. Outro exemplo que eu vou trazer é com o Vegex líder atacando. O meu Vegex resolveu atacar, e aí o Cooler fala, não, peraí. Counter, vou negar o seu ataque. Então eu pago as energias para jogar o Topo. Topo é um Battle Card que costuma atrapalhar muito o turno do adversário, principalmente do Vegex, porque tenta atacar várias vezes no mesmo turno. Ele diz o seguinte, quando eu ativo o Counter Ataque, eu primeiro pego uma carta da minha mão e descarto, nego esse ataque, e a partir de agora eu jogo essa carta no campo. Quando eu jogo ela no campo, ela vai dizer que até o fim do combate, até o fim do turno, perdão, todo ataque que meu oponente tentar declarar, antes de declarar ele tem que pagar um custo, descartar 2 cartas da mão. Poxa, bem forte, né? Mas esse negócio de ter que descartar 2 da mão para atacar é um auto que ativa quando o topo entra em campo. Então, o jogador do Vegex esperto falou, não, counterplay nesse topo, ele não vai entrar em campo, ele vai direto para o Warp. Se ele não entrar em campo, ele não faz o efeito de Floodgate, né, de segurar os outros ataques do turno. Boa jogada. Mas, Rez, o Super Kamehameha tá falando que ele só pega um Battle Card jogado se tiver custo 3 ou menos. O topo tem 4, eu tô vendo ali, tá escrito 4. Então, mas eu não paguei 4. O topo tinha uma permanente que dizia, quando é turno do meu oponente, o custo dessa carta na minha mão é reduzido em 2. Então, 4 menos 2 é 2. 2 é menor que 3. Ou seja, Super Kamehameha afeta o topo, sim, porque eu não paguei 4 energias para ele. Lembra que, se a carta está sendo jogada de graça, não é pagando o custo dela, eu não estou reduzindo o custo dela. Aqui, esse efeito funciona porque eu reduzi o custo para jogar. Outro exemplo que eu trago para vocês é um combate, aí, um duelo, ainda o Paragus e o Soul Striker Reborn, mais um deck de Janemba. Esse Janemba é bem legal, ele tem uns efeitos aí, né, que ele acelera bastante, e dentre eles, um dos efeitos que eu tenho é jogar uma Dark Dragon Ball em cima dele, na verdade ela entra embaixo, eu coloquei em cima para vocês verem. Nesse momento, eu vou procurar no meu deck por um Janemba Xeno de custo 4 azul e jogar em cima dessa carta, e ainda joga em modo ativo caso ela estivesse em Rest Mode. Nesse momento, eu falo Preemptive Strike. O que é isso? É um counterplay que qualquer carta de custo 4 ou menos que esteja sendo jogada, ela nem entra no campo, ela vai direto para drop, igual o Super Kamehameha que a gente usou agora. Só que essa aqui pega custo 4 ou menos. Daí eu vou buscar esse cara aqui, né? Eu peguei no meu deck para jogar, super feliz, e ele nem vai entrar em campo, vai morrer, vai direto para drop. Só que eu tive que anunciar isso antes dele entrar em campo. Beleza, vamos ver um outro exemplo. E por que isso? Caso eu esteja jogando essa carta, a Dragon Ball, anuncio o Preemptive Strike, eu posso simplesmente falar, poxa, você acredita que eu nem achei um Janemba Xeno no meu deck? Olha, vou embaralhar de novo, assim o meu brodinho continua em campo. Eu posso fazer isso, eu posso anunciar que eu não encontrei um alvo, né? Infelizmente eu perdi a Dark Dragon Ball, ela tá agora embaixo do meu Battle Card, e eu não vou usar ela de novo. Mas, pelo menos eu não perdi tudo que estava no campo, certo? Um outro exemplo que eu trago é essa mesma jogada. Vou jogar a Dark Dragon Ball, vou trazer esse Janemba Xeno, só que agora ele chega a entrar em campo. Ele entrou.
e eu ativo um counterplay que diz, quando eu ativo esse counterplay, jogue essa carta. Jogou essa carta, alto, quando ela entra em campo, mate um Battle Card do oponente. Então aí também tem um counterplay, também estou jogando uma carta que vai atrapalhar a entrada de outras, mas a outra chegou a entrar em campo. Por que isso é importante? Às vezes tem cartas que nem o nosso topo, que nem esse Freeza, que fazem efeito quando entram em campo. Se eu deixei ela entrar, ela vai fazer o efeito. Ela só vai morrer depois, né? Não vai atacar, não vai fazer nada. Mas, pelo menos, ela morre. Beleza, vou dar um outro exemplo agora para vocês de outro tipo de jogada comumente atrapalhada. Vou jogar um Obune. Obune é uma carta azul que tem Deflect. Deflect diz o seguinte: esta carta não pode ser alvo de efeitos de counterplay. Então, se eu ativar qualquer counterplay contra ela, o efeito do counterplay não pega ela. Beleza. Já essa aqui, ela não tem counterplay, ela tem Barrier. Barrier diz: essa carta não pode ser alvo de efeitos do oponente. Tudo bem, é diferente, né? Então, quando eu joguei essa que tem Barrier, eu ativo o mesmo Preemptive Strike. Qual que é o efeito? Counterplay. A carta sendo jogada nem entra em campo se tiver custo 4 ou menos, vai direto para drop. Mas, Cés, não tá dando alvo? Não tá. Ela diz que quer quem tá sendo jogado. Eu não apontei o dedo. Quem tiver sendo jogado, nem entra. Então ela pega o Muritin, ele nem entra em campo. Vamos pensar nas mesmas cartas aí, o Muritin e o Obune. Muritin tem Barrier, Obune tem Deflect. Vou ativar o Freeza, que a gente já falou dele antes. Vou agora aumentando para vocês lerem aqui comigo. Efeito do Freeza. Primeiro, Counterplay. Eu ativo ele de graça, se eu tiver um Unison em campo, bem legal. E o efeito Counterplay é: jogue essa carta da sua mão. Então a pergunta: o Counterplay tá afetando o Obune? Ou o Muritin? Não tá. Ela afeta só essa mesma carta. O Counterplay diz: jogue essa carta. Eu não tô mexendo com ninguém. Tô deixando quieto os dois lá. Só que aí tem um alto. Quando você jogou essa carta, escolha uma carta do oponente e mate. Eu posso escolher o Muritin? Não posso, porque ela tá dando alvo. Eu tenho que escolher. Então o Muritin tem Barrier. Ele não pode ser alvo. Mas e o Obune? O Obune tem Deflect. Ele não toma efeito de Counterplay. Meu Counterplay não tá dando efeito nele. Quem tá dando efeito nele é o alto, que diz: mate o Obune. Então eu poderia dar alvo nele. Certo? Essa é uma das diferenças aí que a gente gosta de sempre comentar. Nem sempre o Counterplay dá alvo, nem sempre o Counterplay pega quem está sendo jogado. Às vezes o efeito do Counterplay é: jogue essa carta. Beleza? Mais um exemplo para vocês, falar de novo de ataque. Uma dúvida muito comum são os ataques com Arrival. Então eu estou combando aqui uma carta vermelha no ataque do meu líder, estou combando agora uma carta azul. Então na minha combo área eu tenho uma carta que é vermelha, tenho uma carta que é azul. Então se eu tiver um Arrival que diz vermelho e azul, eu posso pagar a uma energia vermelha que esse cooler manda e colocar ele em campo. Ele está entrando em campo no meio do combate. Ou seja, se não tiver um combate, eu não consigo fazer o Arrival. E se eu estou jogando no meio do combate, talvez o meu oponente aí não tenha uma forma de responder mais clássica, não sei. É uma jogada rápida. Eu estou roubando energia, né? Uma carta de custo 5 jogando por uma. Só que eu estou descartando duas da mão. Mas espera aí. Vamos fazer de novo. Eu ataquei com o meu líder. Ninguém falou que eu preciso ter uma carta azul e uma outra carta vermelha. Se eu combar, então tiver na minha combo área uma carta que seja tanto azul como vermelha, eu já posso jogar o meu cooler, desde que eu tenha energia para pagar para ele. E digo mais, se eu tiver energia suficiente, só com uma carta na combo área, eu consigo jogar mais outro cooler, mais outra carta que tem Arrival, desde que eu pague energia. A condição do Arrival é ter cartas na combo área que somem as duas cores que estão aqui, azul e vermelho. Se elas estão somando azul e vermelho em uma carta, em duas cartas, não interessa. Desde que eu tenha lá e pague energia, eu entro com o Arrival. Outro exemplo legal, a gente gosta de falar sempre do Activate Battle. Então eu ataquei,
eu posso fazer um Activate Battle só na combo phase, né? Ou no Offensive Step, se eu for o atacante, ou no Defensive Step, se eu for o defensor. Um dos Activate Battles que todo mundo conhece, que eu quero trazer para vocês, é o Senzubin. Senzubin é uma carta que eu ativo durante o combate, ela faz com que uma das cartas que eu escolho, minhas, ganhem 5.000 de poder até o fim do turno, e eu posso desviar duas energias. Pô, incrível. Então, se eu combar ela com mais uma carta vermelha, eu posso fazer um Arrival? Ela não tá na combo área, ela é um extra card. Então, ela não conta como uma carta de combo. Apesar de ser jogada no mesmo momento, é uma carta diferente. Então, para fazer um Arrival, mesmo sem o Zubin sendo jogado, preciso jogar ainda uma carta azul. E aí sim, eu pago a energia do meu cooler e coloco ele em campo. Certo? Bom, espero ter sido compreendido, espero ter tirado algumas dúvidas, ajudado vocês. Eu particularmente sempre quis um vídeo desse, alguém me explicando isso de forma fácil, nem sempre é óbvio. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar seu like, de compartilhar com os amigos e vamos crescer essa comunidade que esse jogo é bom demais. Abraço!